O primeiro compromisso oficial de Ciro Gomes, já candidato pelo PDT à presidência da República, foi em Santa Catarina no sábado, a convenção estadual do PDT. Candidato, de imediato, pergunto ao senhor em relação à geração de empregos. Afinal de contas, esse parece ser um dos principais problemas do país nesse momento. Como reaquecer, a partir do emprego, também a nossa economia? O tamanho do problema recomenda que nós pensemos de forma diferente do que tem se feito ultimamente no Brasil. São 13 milhões e 700 mil brasileiros desempregados, mas mais grave do que isso, já são 32 milhões de brasileiros empurrados para o subemprego, para a informalidade. Para resolver isso, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto nacional de desenvolvimento começa da situação de hoje. Nós temos que ajudar 63 milhões de famílias que estão com o nome sujo no SPC. Por quê? Porque crescimento econômico é o que gera emprego. E você não pode crescer se o consumo das famílias está absolutamente colapsado. 63 milhões de brasileiros, gente honesta, trabalhadora, hoje estão com o nome sujo no SPC e nós precisamos fazer um grande mutirão para ajudar essa gente a limpar o nome e voltar a ter crédito. Segundo, ajudar a consolidar o passivo estrangulado das empresas. Já são quase 2 trilhões de reais o endividamento das empresas, porque o outro motor de gerar emprego é o investimento empresarial, que está colapsado, porque 2 trilhões é a dívida e 600 bilhões de reais dos quais já estão caminhando para crédito de recuperação duvidosa. Depois nós temos que consertar a conta pública. Isso é talvez a mais importante das tarefas, porque o crescimento econômico vem basicamente do investimento do Estado em infraestrutura, estrada, ponte, aeroporto, porto, educação, saúde, hospital, reforçamento dos serviços básicos de segurança, reforçamento do controle das fronteiras que hoje estão completamente abandonadas, e hoje o Brasil está numa situação de quase falência. A educação é uma bandeira histórica do PDT. Como fazer a sociedade brasileira avançar a partir do ensino? 2 movimentos. Uma, a qualidade da educação. Nós precisamos transformar a escola pública, que é o único caminho por onde o filho do pobre, da pequena classe média, que não dão conta de pagar mensalidade escolar, pode mudar de vida. Nós precisamos que essa escola seja uma escola atraente. E a fórmula de fazer isso já existe em muitos lugares do Brasil. Trata de replicar essas melhores práticas. E a segunda é o reforço na expansão de algumas unidades. O ensino infantil, que tem dupla tarefa. Hoje a gente aprendeu, com as ciências modernas, que as grandes aptidões do ser humano se formam nos 3 primeiros anos de idade. E o Brasil não está dando às mães o direito de ter uma creche de tempo integral, que é a minha grande prioridade, para que essa criança seja alimentada, seja estimulada devidamente, para que ela possa render para a vida todo o potencial que o ser humano tem. A questão da reforma é um tema espinhoso. Há um consenso de que é preciso atacar temas e promover reformas trabalhista, tributária, da Previdência. De que forma que o senhor, eventualmente, presidente da República, pretende atacar esses temas? No sistema de impostos, eu vou procurar mostrar no debate que é possível a gente fazer 2 movimentos: diminuir os impostos sobre o povo pobre e a classe média e aumentar os impostos sobre as classes mais ricas. Não é para perseguir ninguém, é para ser justo. Não é? O Brasil não aguenta mais, o Brasil pobre, o Brasil da classe média, não tem mais nada para pagar para ninguém. Por quê? Porque o pobre, ele nem sabe que está pagando. Mas uma diarista aqui em Florianópolis, quando usa o celular, ou quando um desempregado chega em casa e acende a luz ou liga a televisão para ver as notícias ruins, né, e as mentiras da política, etc., ele está pagando 40% de imposto na tarifa do celular ou na conta de energia, muitas vezes sem nem saber. Os ricos no Brasil, proporcionalmente, pagam menos de 8% nos seus impostos, porque a tributação direta no Brasil é muito baixa. Eu já fiz isso também no Ceará. E o Ceará hoje é o estado mais sólido, do ponto de vista financeiro, do Brasil, volto a dizer, sendo um estado muito pobre. E eu não falo isso por qualquer tipo de exibicionismo, apenas porque eu acredito que o discurso político brasileiro tem que vir acompanhado do exemplo, porque ele está muito desmoralizado, conversa bonita todo político tem, mas é preciso que a gente dê exemplo de que é possível fazer as coisas. Uma questão que o cidadão sente na pele é a segurança pública. Esse tema foi trazido para o debate presidencial. Fala-se muito em relação à tecnologia como uma ferramenta para otimizar o serviço da segurança. Como resolver esse problema que está posto no Brasil? O que teve sucesso no mundo, enfrentando o crime organizado, o narcotráfico, as facções criminosas, não é aparato. Você cercar a favela com um tanque apontando fuzil para a população trabalhadora, para de cada 100 trabalhadores que passam, você eventualmente atingir
um bandido que está no meio, matando crianças que estão indo para a escola, como nós estamos vendo no Rio de Janeiro. A solução aqui, como a tua inteligente pergunta já indiciou, é a sofisticação tecnológica que hoje é possível. Você tem que montar uma estrutura em que a segurança se antecipe ao crime através de um grande e sofisticado sistema de inteligência e contra-inteligência, um sistema de informação em que você infiltre dentro dessas organizações e mapeie a cabeça dessas organizações e corte uma vez, corte duas, corte três, corte quatro, até liquidá-las, como aconteceu com a velha máfia italiana, como aconteceu com as gangues nos Estados Unidos, que são os exemplos mais parecidos com essa tragédia que está acontecendo no Brasil. Até que ponto é possível diminuir o tamanho do Estado e promover privatizações? Nós achamos que o projeto nacional, que eu quero propor com começo, meio e fim, vai definir com inteligência e não com interesses subalternos qual é o papel de cada facção do capital, de cada fração da institucionalidade. Vamos ter clareza. Mas aí vamos lá, petróleo. Não se iluda o brasileiro. No mundo do petróleo só tem estatal ou cartel. Então 80% do mundo optou por manter controlado pelo Estado o petróleo, porque é um preço absolutamente sensível, como essa greve dos caminhoneiros mostrou, que mexe com o preço de tudo, de toda a vida da população. E o Brasil, Deus nos deu a maior província, provavelmente, de petróleo do mundo, já é certificada a terceira. Mas nós estamos todo dia achando mais. Qual é o sentido de nós entregarmos essa riqueza que pertence aos nossos filhos, pertence aos nossos netos, que tem dinheiro já visto ali, que dá para a gente dizer de onde vem, para emancipar o povo brasileiro, devolver a felicidade a essa nação que anda aí de cabeça baixa, humilhada, revoltada, desanimada, e eu sei quantas razões há para o nosso povo fazer isso. Então o petróleo comigo vai ser o Estado brasileiro mantendo. Na sexta-feira o PDT realizou a convenção nacional, o nome do senhor foi aclamado como candidato à presidência da República, e a partir de agora vai afunilando a conversa em relação a coligações. Tem esse bloco chamado Centrão, do PP, do Solidariedade, do PRB, do DEM. Conforme o noticiário, esse grupo já esteve mais próximo do senhor, já se afastou um pouco mais em relação para Geraldo Alckmin e agora parece que rachou. Como é que estão essas conversas para a composição de alianças? O partido que mais vai eleger deputado, atenção meu irmão brasileiro catarinense, o partido pelos especialistas, os analistas, o partido que mais vai eleger deputado vai fazer uns 50, que é 10% da Câmara. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós estamos lançando o Manuel Dias, que é um quadro absolutamente extraordinário. Eu preciso dele na Câmara, porque ele vai liderar esse movimento das mudanças que nós precisamos fazer no país. Mas nós vamos ter 50, 60 deputados, uma vez eu eleito presidente da República. Então, eu tenho que aceitar esse balé. Às vezes a população não entende, tem muita razão para isso, de conversar. Quem quiser conversar, eu converso, porque eu estou olhando a eleição, mas eu tenho que olhar o dia seguinte, em que eu não vou ser eleito ditador do Brasil, vou ser eleito, se Deus quiser, com a mão do nosso povo, presidente do país. E presidente é obrigado a dialogar com as forças mais diferentes. Vamos ver o que é que escapa para mim desse balé, é muito cedo ainda, embora esteja na cara do gol, os partidos todos praticamente decidiram que vão tomar suas deliberações no último dia. Obrigado, candidato, pela gentileza. O Grupo RIC acredita na informação como a ferramenta para o voto consciente. Voltamos ao estúdio.